E eis que chegou o momento. As figuras do novo filme de He-Man e os Mestres do Universo estão entre nós e já conseguimos uma aqui para fazer um review e é nada menos do que o nosso protagonista, He-Man, o homem mais poderoso do universo. Quer saber como é que essa figura ficou? Quer saber sobre todos os detalhes dessa nova linha Motu Chronicles? Então segue a gente aqui no vídeo que a gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos lá! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Will e estamos aqui para fazer mais um vídeo review de figuras de ação. Isso mesmo, um vídeo extra essa semana. Afinal, a ocasião pedia, pois conseguimos aqui uma unidade da nova linha de figuras de ação de Mestres do Universo da Mattel, a linha Masters of the Universe Chronicles. E estamos aqui com o próprio He-Man, o protagonista do novo filme live action da franquia Masters of the Universe, que vai estrear esse ano em junho. Bem legal aqui, aliás, tem que fazer um agradecimento primeiramente à Mattel, que prometeu que essas figuras viriam para o mundo todo em 25 de abril, chegaram mesmo, olha só, ele está aqui em mãos, e também a loja Coleciona Brinquedos do Shopping Iguatemi de Campinas, que foi onde eu consegui essa figura aqui. Eles já têm figuras de Mestres do Universo lá disponíveis, então um agradecimento duplo aí por estar com essa figura aqui em mãos. A gente começa então falando, como sempre, aqui dessa caixa, então tudo novidade aqui, o novo logo que vão utilizar, Masters of the Universe Chronicles, inclusive acredito que essa aqui vai ser a logomarca padrão aqui de Motu daqui para frente. Temos aqui, obviamente, a figura no blister, seus acessórios, o nome do personagem aqui, inclusive o homem mais poderoso do universo. Aqui nós temos a versão em espanhol e português. Acredito então que essa embalagem aqui seja a versão da América Latina. Temos aqui na caixa também, inclusive, uma demonstração do quanto a figura é poseável aqui, ó, para mostrar das novas articulações. Isso eu quero ver bastante aí, como é que tá essas novas articulações da Mattel. Aqui nesse canto a caixa tem um chanfrado aqui, olha só que interessante. Temos aqui a Power Sword e He-Man esqueleto, um ao lado do outro aqui, como se estivessem se degladiando. Muito legal aqui, bonito também. Aqui temos Masters of the Universe em preto aqui, num tom mais brilhante com fundo fosco. O lado de cá temos também que He-Man é o homem mais poderoso do universo. Aqui é uma imagem do próprio ator, do Nicholas Galitzine, que interpreta o Príncipe Adam e o He-Man. Aqui temos ele na icônica pose, pelos poderes de Grayskull, aqui demonstrando as posições que a figura pode ficar. Então acredito que a figura vai ser bem poseável. Questões legais de segurança, aqui as outras figuras dessa Wave, acredito que essa aqui seja uma Wave 1, então temos He-Man, Mentor e Triclop aqui, e aqui embaixo também questões legais de segurança, inclusive a questão do metro, tudo certinho. Então, com isso aqui colocado, vamos abrir logo essa figura aqui e ver, porque eu também estou ansioso. Vamos lá ver como é que ficou esse He-Man aqui. E prontinho, aqui está ele, nosso homem mais poderoso do universo em sua versão live action, prontinho para a gente ver aqui os seus detalhes já liberto da embalagem. E a gente, como sempre, começa aqui falando da altura da figura, que acho que essa é uma grande dúvida do pessoal, já que é uma linha nova da Mattel aqui. Ele chega quase aqui aos seus 17 centímetros. Podemos até dizer que seria uma figura de cerca dessa altura aqui. Mas a grande dúvida que muita gente tem também, e eu já vou trazer aqui no começo do vídeo, como é que essa figura aqui fica ao lado de outras figuras Motu. E aqui a gente tem o He-Man New Eternia da linha Masterverse, que acredito que a linha Chronicles vai estar substituindo aqui. E temos aqui um do lado do outro, a gente vê o quanto o Masterverse é mais alto que essa figura aqui. Interessante. Então não são compatíveis, são linhas bem distintas. Uma outra linha aqui que é mais conhecida do grande público aqui é a Origins, para a gente ver aqui a diferença de altura que há entre uma figura Origins e essa nova Chronicles. E a gente vê aqui uma grande comparação que existe aqui entre a linha Motu Classics, né? E aqui, um do lado do outro, apesar desse He-Man Classics parecer bem mais exagerado em questão de musculatura, aqui, obviamente, por se tratar da adaptação de uma pessoa de verdade, né? Então ele vai ter proporções mais anatomicamente normais. Então temos aqui um do lado do outro, a altura é bem semelhante, então em teoria seria mais ou menos do tamanho das figuras Classics em termos de altura. E aqui, só para comparar com uma última figura aqui mais conhecida do grande público, temos aqui um Marvel Legend, que é o Homem de Ferro da armadura modular. Então a gente vê aqui que apesar dos Marvel Legends terem crescido nos últimos anos, ele ainda é levemente menor aqui. Apesar de ambas, tanto Mattel quanto Hasbro aqui dizerem que suas figuras são de 6 polegadas, aqui um pouquinho a Motu Chronicles
chega a ficar levemente mais alta. E é claro, vamos passar aqui para falar das características dessa figura aqui, o que ela tem de novo. Afinal, se trata de uma nova linha, o pessoal está com muita dúvida sobre isso também, e é importante a gente dar uma frisada aqui para ver o que tem de novo nessa linha Motu Chronicles. E a primeira coisa aqui que a gente tem que falar é, por conta dessa aqui ser uma figura baseada no personagem do filme, a tecnologia de impressão digital aqui do rosto do ator do Nicholas Galitzine ficou muito boa. Aqui ele tá numa expressão mais séria, aqui a gente coloca aqui, ele tá até meio sério, meio bravo, ficou legal aqui, olha só, o rosto dele, o cabelo, ficou bem interessante aqui, a tecnologia aqui, o escaneamento do rosto do ator, ficou perfeito, ficou muito bom aí. E a gente passa aqui então para falar das demais características da figura aqui em termos de detalhamento. A gente tem aqui a bota, a gente vê que o He-Man aqui é quase que todo coberto com couro. A gente não tem aquele calção de pelos, aqui os braceletes não são só de metal, aqui o próprio colete dele não é aquele todo cinza, ele tem uma placa de metal aqui com um brushing muito legal aqui, olha só o sombreamento que tem aqui. A clássica Iron Cross aqui, isso é bem legal do personagem, é muito característico dele e eu curti utilizarem isso no personagem aqui também, lá no filme. E a gente começa aqui, ó, olha só a bota é legal, olha só, toda de couro, aqui a gente vê as presilhas. Seria legal se tivesse uns detalhes a mais de pintura aqui também na parte metálica das fivelas, mas realmente tem um brushing aqui nessa bota marrom, deixa ela mais escura, os detalhes de sombreamento, isso eu curti. A mesma coisa a gente nota aqui nos braceletes, que inclusive são móveis, ó, a gente pode retirá-los se a gente quiser. Então a gente tem aqui o bracelete é de couro, então também tem esse brushing e esse sombreamento mais escuro para dar até um maior realismo. Da mesma forma aqui a parte metálica do bracelete em ambos os lados, a gente nota aqui tem todo esse detalhe, esse cuidado aqui também. A parte aqui do quadril então é coberta por essa parte de couro aqui que tem detalhes metálicos, aqui sim tá pintado, olha só que legal, as pontas aqui, o cinturão aqui também, inclusive os outros pontos aqui, ó, cada um dos pininhos aqui pintados de dourado e em toda a extensão, então tanto na frente quanto atrás da figura, isso é legal, grande atenção aos detalhes, da mesma forma que a gente vê na bota, aqui também a gente vê na parte do colete dele, também detalhamento aqui, brushing, pintura das partes metálicas também, aqui a bainha para você colocar aqui a Power Sword, e aqui vai seguindo também todos os detalhes aqui colocados. O rosto aqui do He-Man tá legal, como eu falei, e a gente tem inclusive sombreamento, brushing aqui também no cabelo, então a gente tem as ondas do cabelo dele aqui e um escurecimento aqui, um sombreamento legal. Obviamente eu curti tudo isso aqui, grande atenção aos detalhes aqui, o que eu poderia talvez reclamar um pouquinho, já que tem uma grande atenção com sombreamento aqui na pele. Na pele do personagem a gente não tem sombreamento não, nada muito evidente, pelo menos eu estou observando aqui. A gente tem aqui mais a cor do plástico da pele do ator aqui mesmo, tá bem feito exatamente, tá legal, tá um tom natural, não tá aquele amarelado como o He-Man Masterverse Revelation tinha, mas aqui tá um tom bem natural de pele, tá bem bonito, tá legal. Uma figura que em termos de aparência tá ótima. E em termos de articulação, a gente tem aqui a cabeça que pode girar para os lados, a gente pode subir, pode descer, temos articulação dupla então, temos a ball joint da cabeça com o pescoço e o pescoço se articula também com o tronco aqui, então você também pode colocar o pescoço para os lados, pode subir com ele, pode descer, aí ele desce bastante, sobe bastante, uma grande articulação aqui. Podemos subir aqui o ombro até aqui, olha o quanto que sobe, porque temos uma articulação dupla aqui dentro também, que permite ela ser, inclusive, uma articulação borboleta, então você vai para frente e para trás, pode subir, pode girar 360 graus, articulação aqui no bíceps, articulação dupla aqui, olha o quanto que dobra, muito bem feita aqui a articulação dupla no cotovelo. Temos aqui no punho a possibilidade de girar, subir e descer aqui também. Então, temos essa ball joint aqui, ó, nesse formato, então, que permite subir e descer. Se a gente tirar o bracelete aqui, dá para ver que ela é mais externa. Bem parecido com o que a gente tem em figuras asiáticas, né? Tá virando, acho que uma tendência pessoal fazer articulação de punho e de cotovelo desse jeito. Temos articulação entre tórax e o abdômen. Isso aqui estava um receio porque estava coberto aqui com o colete dele, eu não vi, eu falei, só faltava não ter. Tem sim, ó, tá aqui atrás, então é aquela já mais moderna que permite então você girar aqui para os lados, vir para um lado e para o outro, subir, descer. Temos articulação aqui na cintura. No meu caso aqui, não sei se é da minha unidade, eu achei até que tá um pouquinho um gap aqui, talvez se eu subir um pouquinho mais
essa parte do cinturão aqui fica mais escondida, quer dizer, não fica tão demonstrado assim, né? Mas eu achei a minha um pouquinho mais mole do que o restante das articulações da figura. Temos articulação aqui no quadril, olha só o quanto que abre, essa parte aqui da cintura dele não atrapalha, olha só, abre bastante. Podemos ir para frente, podemos ir para trás aqui, aí já limita um pouquinho a própria escultura aqui da parte do quadril aqui dentro dessa parte do calção. Temos articulação dupla aqui no joelho, olha só que legal. Temos corte de bota e aqui no calcanhar tá ótimo, olha só, pode subir, pode descer, pode girar para os lados aqui, é sempre bom essa movimentação lateral para você posear a figura em poses dinâmicas. Eu acho que do que a gente vê nas figuras mais premium, a única articulação que não tem seria um corte de coxa aqui, mas eu não reclamo, até porque fica mais anatômico. Eu normalmente não curto aquele cortão aqui que tira. Mesmo assim, da forma como é essa articulação aqui dentro, o double joint, você consegue girar a coxa aqui. Então, para mim, isso aqui ficou ainda melhor. Quanto a acessórios, o primeiro que a gente cita é outro, senão a clássica Power Sword, que é a espada do poder do He-Man, super bem feita aqui, num plástico nesse tom de metal aqui, que já chama bastante atenção. Além disso, ela tem detalhes de pintura e escultura que a gente pode ver na empunhadura dela também. Uma clara inspiração Filmation aqui na espada do filme, bem interessante aqui também. Está bem longa, olha só o quanto ela é comprida aqui ao lado da figura. Então, uma espada bem comprida mesmo, tá super bem feita, curti. E temos aqui também um par de mãos extras com os punhos fechados para o He-Man desferir seus golpes aí nos seus inimigos. Então, além das mãos que já vem com a figura aqui, que permitem que ele segure itens, temos também essas mãos com o punho fechado. E é basicamente esses aí. Não temos aqui as clássicas outras armas do He-Man, o machado de batalha e o escudo, que acredito que não serão utilizados no filme, então por isso que não vem. Então temos isso aqui de acessórios com essa figura aqui. E aqui está, a gente já fez alguns comparativos de escala no começo do vídeo, mas eu não podia deixar de fazer essa imagem aqui, mais esse momento da comparação, afinal estamos trazendo a nossa figura revisada ao lado de outras versões regulares também do mesmo personagem, todos aqui representando o He-Man, o homem mais poderoso do universo. Muito legal juntar todos esses personagens aqui. Tudo começou com esse aqui, lá em 1982, e olha só as diferentes versões conforme o personagem foi evoluindo no decorrer dos anos. E aqui temos a mais recente versão, Nicholas Galitzine entrando no panteão de homens mais poderosos do universo. Bem legal fazer essa imagem aqui. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do He-Man, baseado em sua versão do filme em live action da linha Masters of the Universe Chronicles da Mattel. Uma figura que eu devo dizer para vocês me impressionou sobre vários aspectos, em especial mesmo a questão de detalhamento e articulações. Acho que a Mattel se superou, chegou aí num nível que acho que eles nunca tiveram em alguma linha de figuras de ação. Está numa escala ótima. Combina com várias outras linhas de figura de ação aí, se você gosta de fazer alguns crossovers, né, com outras personagens aí. E além do fato, a questão de detalhamento. É a linha mais premium, então, da escala que a Mattel tem no momento, e eu acho que é uma ótima opção aí para quem quer, talvez, entrar no universo de Mestres do Universo, começar a colecionar figuras Motu um pouco mais premium. Essas são as primeiras que estão chegando aqui pra gente de certo modo oficial aqui no Brasil. A linha Chronicles não começou com as figuras do filme, começou com o Scareglow, que saiu, que não é uma figura do filme. Então a gente não sabe direito o que a Mattel vai fazer, se vai ter personagens clássicos na linha Chronicles, vai ter figuras movie. Então a gente vai estar ainda a descobrir o que vai acontecer. Porém, em termos de qualidade, não tem que falar, uma figura muito boa mesmo. Figura, com certeza, recomendo aí se você curte Mestres do Universo, se você empolgou-se com o filme, tá ansioso para a chegada do filme aí, uma figura que tá muito legal mesmo. E a gente vai aguardar aí, vamos ver as outras figuras aí, Chronicles que vierem, também as Core, né? Vamos descobrir aí, vamos fazer comparativo. A gente vai ter muito conteúdo de Mestres do Universo aqui no canal. Se você chegou pelo nosso Shorts, veio aqui assistir o review, vou te convidar aí para dar uma passeada no canal, porque a gente tem bastante conteúdo de Mestres do Universo, a gente vem revisando a linha Origins desde o comecinho, além de outras linhas que a gente também
fala aqui. Então se você curte Motul, você vai encontrar a sua casa aqui no Classic Edition Toys, não tenho dúvida. E se gostou desse nosso vídeo, não esqueça de deixar uma inscrição, deixar um comentário aqui, o que achou dessa figura, vai querê-la, vai correr atrás dela também, vai fazer essa coleção das figuras do filme. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Compartilhem com seus amigos, dê joinha, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante. Vou deixar aqui também do lado aqui um card com toda a nossa playlist que tem de Motul aqui do lado. Vai ter bastante vídeo aí para você se divertir, se quiser maratonar. E aqui do outro lado também conteúdo interessante, que também a gente fala de muitas outras coisas aqui no canal, tá ok? Então vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!